Inicialmente, eu gostaria de mostrar para vocês essa linha do tempo, que contém algumas datas, e essas datas elas são importantes porque elas estão dentro do escopo do nosso texto. E aí vocês vão ver ao longo da nossa discussão o porquê dessas datas estarem presentes e elas simbolizam momento, um momento histórico, né, dentro da disciplina de História e do ensino de História, em que nós vamos discutir melhor nos próximos slides. Nós partimos da nossa questão problema, que é justamente a questão da contemporaneidade da história. Como se aconteceria esse procedimento? É que muitos autores discutem que a história ela é contemporânea, muito mais do que o estudo apenas do passado. Isso porque, conforme várias discussões, inclusive esse autor que nós estamos citando, que está presente no texto do Matias, o Mark Ferro, ele coloca que a história construída por uma dada sociedade acerca dela mesma e de seus pares guarda forte relação com a história ensinada em sala de aula. Então, para esse autor, e também Matias concorda com ele, a história e o ensino de história estão intimamente ligados. Fazem parte muito mais das discussões do tempo presente do que propriamente do tempo passado. E aí a gente tem uma relação, né, da história como fruto de muitos embates e disputas entre grupos, bem como a situação, né, da questão do ensino da história. Também gostaria de colocar as citações de Bittencourt e Fonseca, que elas estão embasando justamente o nosso fórum de atividades, que a Bittencourt coloca que o ensino de história tem uma forte relação da história e da formação da identidade nacional, e já a Fonseca coloca que a história, né, o ensino da história, ensinar a história, tem uma questão que perpassa em relação às mais variadas disputas e lutas sociais e políticas entre os mais diversos grupos que compõem a sociedade. Sendo assim, nós iniciamos o texto com uma discussão relacionada justamente sobre um panorama estrutural do ensino de história no Brasil, contextualizando esse ensino de história e observando também as políticas educacionais concernentes ao ensino de história. E, por fim, a historiografia do ensino de história, de 1837 até o ano 2000, conforme nós vimos na nossa linha do tempo. E aí, isso vai ser importante porque desde o século XIX até o século XX foram acontecendo diversas situações e diversas transformações nesse ensino de história. O nosso primeiro recorte é do século XIX e o título é O Estado, Nação e a História Historicizante. E aí, por que colocado essa situação, né, do século XIX? Primeiro, por causa do Colégio Pedro II, que foi criado no ano de 1837, e a partir da criação do Colégio Pedro II, a disciplina de História ela fazia parte do currículo escolar do Colégio Pedro II, que foi uma referência, e é uma referência até os dias de hoje, né, de ensino, mas naquele momento era o colégio de aplicação e o colégio referência nacional. Eu também coloquei uma outra data que eu considerei e julguei importante, que foi a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, um pouquinho antes da criação do Colégio Pedro II. Esse Instituto Histórico Geográfico Brasileiro ele foi criado em 1834. Vale ressaltar que cada estado da federação tem um Instituto Histórico ligado diretamente a esse, o IHGB. E essa instituição IHGB ela é muito forte e importante nos estudos da história e da geografia no Brasil, sobretudo nos estudos da história. E aí a gente tem, nesse momento do século XIX, onde a disciplina de história estava sendo introduzida no Colégio Pedro II, algumas características, como, por exemplo, a questão dos grandes mitos e dos fundadores. Então, a história
nesse momento, ela prioriza muito os grandes vultos, os personagens, as pessoas consideradas importantes. E a gente tem uma discussão também interessante relacionada justamente às questões da história oficial, né? A história contada pelas elites, a história que foi contada pelo grupo dominante da época. Então, nesse momento, o Império, e logo em seguida, né, já para o final do século XIX, um período republicano, então sempre tinha esses grupos dominantes e que colocavam as suas questões na questão do ensino da história. E nós temos como uma discussão importante, por exemplo, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que aconteceram no período imperial, né, do Brasil, e esses movimentos, eles tiveram forte influência da Revolução Francesa. E isso também coloca justamente a história como uma disciplina que iria colocar justamente as ideias principais, iria ter uma relação muito forte com o grupo dominante, conforme a gente estava colocando. Outros movimentos históricos importantes, como vocês podem ver, foi a questão do abolicionismo e a imigração, que aconteceu logo com o fim da escravidão, em 1888. E aí a história é ensinada como a preservação de valores, de ordem e de... Ainda sobre o século XIX, é interessante a gente pensar uma situação que aconteceu, né, um concurso promovido pelo IHGB, e quem ganhou foi um alemão, o Adolf von Hagen. Ele é muito conhecido na história. E em 1847 ele escreveu um livro que tinha como título Como se deve escrever a história do Brasil. E esse livro ele é um clássico e nele está descrito a questão do mito fundador do branco português, o índio como um sujeito que era romantizado, né? E também do negro insubordinado. Esse modelo, digamos assim, de ensino de história, ele perdurou até o início da década de 30, que aí nós vamos ver na nossa próxima apresentação, no nosso próximo slide, o porquê desse movimento ter justamente finalizado na década de 30, já no século 20. Mas é importante a gente pensar que essas situações eram muito fortes na questão do século XIX e uma construção toda feita, toda voltada para a fundação da nação brasileira, né? Como vocês estão vendo, Como se deve escrever a história do Brasil, era o livro do Van Hagen, e isso ficou muito enraizado na nossa cultura. Dando sequência, nós temos um outro momento, que foi a primeira metade do século XX, o Estado controlador. E aí é importante pensar o que é que estava acontecendo no Brasil nesse momento. Primeiro, a gente já tinha tido, lá na década de 20, o Manifesto dos Pioneiros da Educação, que discutia toda uma nova proposta educativa para o país. Ela foi muito importante para se discutir várias questões, para gratuidade, o acesso, o ensino. E a partir de 1930, o Brasil ele foi governado por Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos ininterruptos. Ele governou de 1930 até 1934, um governo em que ele deu um golpe. Em seguida, ele foi eleito, né? Até 1938, deveria ser o seu mandato. No entanto, em 1937, ele deu outro golpe chamado Estado Novo. Então, no período do governo Vargas, nós tivemos uma outra questão voltada para o ensino de história, né? O Getúlio Vargas, ele, logo em 1931, tinha um ministro, o Francisco Campos, que fez uma reforma. Essa reforma é muito conhecida dentro da história da educação como a reforma de Francisco Campos, e ela trouxe a seriação do currículo no ensino secundário e a obrigatoriedade do ensino, além da frequência. Nesse momento, a questão do ensino de história estava muito voltada para ser uma formação do Estado, né, do Estado brasileiro,
E aí, justamente nesse momento, já se começa a questionar algumas situações, por exemplo, contra o colonizador português. Então, já tem um movimento de brasilianismo, digamos assim. No entanto, mesmo assim, existia uma hierarquia e que o povo devia seguir as elites, né? O pensamento hegemônico da questão do ensino de história era esse, que você seguisse as ideias dominantes, no caso do Getúlio Vargas, do seu governo. E aí a gente tem também a ideia do civismo também muito forte. Vamos dar continuidade aqui sobre o período ainda de Getúlio Vargas, agora sobre uma outra perspectiva. Em 1931 foi criado o Ministério da Educação e Saúde. E vocês podem estranhar o nome, Ministério da Educação e Saúde, mas foi assim que o Ministério da Educação foi criado. Ele foi criado imbricado com a saúde. Anos mais tarde é que foi criado o Ministério da Saúde e ficou o Ministério da Educação. Mas ainda era sob a égide do Francisco Campos. Um outro ministro, já no período do Estado Novo, que foi entre 1937 até 1945, do governo Vargas, foi o Gustavo Capanema. Gustavo Capanema ele propôs uma mudança estrutural no ensino, na questão do primário, do ginásio e do ensino secundário, como era chamado o então hoje ensino médio, como nós conhecemos, e ele tinha ramos mais voltados para a questão do profissionalizante e também para ensino, e o indivíduo que fizesse parte, né, daquele momento da educação, ele só poderia cursar um curso que fosse dentro do seu eixo temático. E aí o Gustavo Capanema ele fez uma verdadeira revolução nesse sentido na questão da educação. Fatos históricos presentes no ensino de história estão voltados para uma unidade étnica, cultural, administrativa e territorial, que seria justamente a questão das três etnias, a branca, negra e indígena, como uma grande unidade étnica. Como, na verdade, dando sequência aos movimentos e aos períodos sobre o ensino de história no Brasil, nós tivemos a ditadura militar. A ditadura militar, Estado autoritário. Essa ditadura militar no Brasil, ela aconteceu no ano de 1964 até 1985. E é importante frisar que, além das canções que a gente conhece tão bem hoje, além da censura, do governo autoritário forte, a repressão e diversos exílios, mortes e torturas, nós tivemos algumas mudanças estruturantes na questão do ensino. A ideia presente, né, no ideário pedagógico era a segurança nacional, porque os militares alegavam, sob forte pretexto, que existia um grande comunismo no Brasil. E aí a gente tem, a partir de 1968, diversos atos institucionais, conhecidos como o AI-1, AI-2, e até chegar o AI-5, que foi o mais duro, que exilou pessoas, que fechou o Congresso Nacional e que fez diversas mudanças no Brasil. E em 1968 mesmo, nós tivemos uma lei que reformou o ensino universitário. Mas eu queria frisar bem para vocês o ano de 1971, que eu acredito que talvez muitos de vocês tiveram esse reflexo, principalmente na questão do ensino, quando vocês estavam na educação básica. É que a Lei 5692/71, né, de 1971, ela criou as escolas de primeiro e segundo graus. E essas escolas de primeiro e segundo graus era aquela escola que a gente conhecia da primeira até a oitava série, era a escola de primeiro grau, e a escola de segundo grau era uma escola que tinha cursos profissionalizantes, por exemplo, contabilidade, magistério e vários cursos auxiliar técnico de enfermagem. Eram cursos voltados para profissionalização muito forte no Brasil. A ideia era de que se formassem muitas pessoas e muitos profissionais para atuar como mão de obra.
No entanto, não deu muito certo. Esse segundo grau, né, é o que nós conhecemos hoje como ensino médio. E ainda na questão da própria lei da 5692/71, ela criou algumas disciplinas, porque essa lei, pessoal, ela reformava o ensino de primeiro e segundo graus. E ela também trazia transformações no currículo escolar. E aí essa própria lei criou, por exemplo, as disciplinas de estudos sociais, que eram uma mistura de geografia e de história, em que se estudava coisas de história e geografia e, ao mesmo tempo, não se estudava com profundidade essas duas ciências humanas. E foi muito criticada, né, a Lei 5692/71, porque a disciplina de estudos sociais, ela não atendia à criticidade, não atendia justamente o propósito de formação de pessoas. Uma outra questão, né, de criação de disciplinas foi justamente na questão mais voltada para o segundo grau, a criação da disciplina Educação Moral e Cívica e a Organização Social Política do Brasil. Então, essas duas outras disciplinas foram criadas no ensino de segundo grau e os estudos sociais estavam mais voltados para o primeiro grau menor, que era da antiga primeira a quarta série. E aí a gente tinha um ensino de história nesse momento muito ausente da realidade social, porque como o governo era um governo ditatorial também, era um governo mão de ferro, um governo que não permitia que se discutisse, que se debatesse os problemas nacionais, ele sufocava a realidade com o ensino de história em que se não pensava ou que se não se discutia a realidade brasileira. Então, esse foi um momento na história nacional, no ensino de história do Brasil, em que se discutia muito pouco e que tinha muitas críticas e muita valorização da figura dos militares. Mesmo no fim da ditadura militar, né, em 1980, se iniciou uma discussão sobre uma transformação nesse ensino de história, uma mudança em relação a essa situação que estava sendo colocada nas escolas brasileiras. E esse movimento, né, foi o marxismo. Então, na década de 80, o Estado redemocratizado e história marxista é o tópico que vamos discutir nesse momento. Em relação ao marxismo, nós temos uma filosofia calcada nas ideias de Karl Marx, que tratava justamente sobre as histórias das transformações sociais. Esse foi um movimento muito importante que colaborou bastante para as transformações pelas quais a história passou nos últimos anos. Então, nós temos uma história das transformações sociais, o ideário totalmente voltado para as lutas de classes, e temos o ensino de história que agora ele não celebrava mais grandes vultos, grandes personagens, grandes figuras, pessoas ilustres, digamos assim. Então, o ensino de história era muito mais voltado para outros sujeitos, outros grupos, ou para a diversidade desses grupos, né? Foram incorporados sujeitos e indivíduos que estavam marginalizados pelas políticas educacionais oficiais, e eu queria destacar aqui esse marginalizados não tem relação, né, com marginal, no sentido de bandido, mas marginalizados muito no sentido de que estavam à margem da sociedade, ou seja, não se discutia problemas sobre pobreza, sobre classe trabalhadora, sobre grupos que reivindicassem seus direitos. Então, justamente nesse momento, né, que o marxismo ele vem com grande força no ensino de história do Brasil. Então, nós temos negro, índio e classe trabalhadora com muita representatividade. A história ela é uma história crítica e existe o debate sobre a contradição, sobre reparação histórica, sobre grupos que sofreram em determinados momentos na história do Brasil, e a história criticava o próprio ensino de história do passado. Então, era uma
crítica e uma reflexão sobre as situações pelas quais a história e o ensino da história estavam passando. Agora, em nosso último recorte temporal, nós temos as décadas de 1990 e 2000, Estado neoliberal e nova história. O marxismo ele foi muito forte, conforme nós estávamos falando. No entanto, ele começou a perder um pouco de força para essas novas discussões sobre o ensino de história. E aí a gente tem um filósofo alemão muito importante, que é o John Husserl. Ele coloca uma situação muito interessante para a gente pensar sobre o ensino de história, que é justamente a história sobre pensar o próprio indivíduo. Então, você pensa sobre você mesmo e você é um sujeito, uma ação, um indivíduo que faz parte da história. E aí, dentro da questão voltada para o ensino de história, nós temos agora novos elementos, digamos assim, que agora vão estar em debate. Então, temas como família, lazer, sexualidade, inquisição, vida privada, mentalidade, imaginário e uma série de outras questões que até então não faziam parte do métier do ensino da história, nesse momento vão começar a ter muita força e ter muita importância dentro das questões voltadas do ensino da história. E aí também, obviamente, vamos ter grupos que estavam marginalizados e grupos que estavam com uma perspectiva em defasagem, que vão ter novos enfoques, como, por exemplo, história das mulheres, a história da educação, a história das mentalidades, história cultural, nova história cultural, história das sensibilidades. E aqui, pessoal, existe uma infinidade de novos grupos sociais e de novas abordagens dentro da história. Os anos, as décadas, melhor dizendo, de 1990 e 2000, continuam sendo um período importante e continuam sendo muito atuais, juntos, obviamente, com o marxismo, que foi o anterior ao que a gente estava falando nesse momento. Nós vamos ter ainda nesse movimento um período dos anos 90, da década de 1990, que se discutia que não era mais necessário decorar datas, momentos, personagens, nomes, não fazia mais parte, não fazia sentido para o ensino da história essa forma de estudar. Ao mesmo tempo que também nós vamos ter documentos que foram criados nesse momento, como, por exemplo, os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que foram construídos tanto na inspiração do modelo marxista, na questão das lutas de classe, como também foram inspirados nesse modelo de novas abordagens, da história-problema, do sujeito como o agente principal da história, do homem como um indivíduo que fazia parte da história e que deveria, sim, por si mesmo, pensar sobre, refletir e ser o agente da história. Mas é importante também frisar que, nesse momento, não só o Brasil, como também várias partes do mundo, vários países, também adotaram esse modelo neoliberal e do Banco Mundial, que teve forte influência na construção de currículos e também na construção de documentos muito mais voltados sobre os aspectos econômicos do que sobre aspectos, por exemplo, sociais. Então, nós vemos isso até hoje, que são, por exemplo, a quantidade de alunos que determina o valor que cada município, que cada estado recebe, a questão de valor para custear a merenda escolar, o valor que é voltado para a escola que recebe o PDDE, que é o recurso diretamente relacionado para as escolas se autofinanciarem. Então, a gente herdou esse modelo ainda neoliberal e ainda está muito presente e arraigado nas nossas escolas hoje em dia. Então, a gente tem esse movimento bem interessante na questão das mudanças do ensino da história, sobre novos personagens, sobre novos grupos,
sobre novas abordagens e aspectos. No entanto, a gente esbarra nessas questões neoliberais sobre as situações financeiras, econômicas, economicistas, se contrapondo às questões, né, de educação e às questões sociais. Para finalizar, gostaria de colocar essas situações que foram tão bem expostas por Matias ao longo do seu texto, em que em cada período histórico que a gente estudou, ele colocou a prática de ensino da história, as abordagens historiográficas e o contexto social totalmente imbricados um ao outro. E aí, agora, né, vocês poderão ver o texto de uma forma mais clara e poderão voltar a discutir sobre essas questões que voltaram, né, em relação à história e ao ensino da história. Ver que a história ela não é neutra, que a história ela está carregada de emoções, de sensações, de ideias, de filosofia, de política e de educação. E que grupos foram importantes e imporam à história e ao ensino dela, né, em sala de aula, as suas necessidades. E aí cabe a nós, enquanto estudiosos, pesquisadores, professores e, acima de tudo, cidadãos, pensar, refletir, questionar e estudar história. O estudo da história é muito importante para que a gente não repita o que aconteceu no passado e também para que a gente aprenda e cresça e passe por um processo evolutivo. Nós temos nossa atividade em nosso ambiente virtual e eu desejo a todos excelentes estudos. Até a próxima oportunidade.